Está entrando no ar o Jornal Costa Azul. Esses são os destaques da semana. Loja PJ Center pega fogo em Casimiro de Abreu. E eu vinha andando, quanto mais a gente via fumaça subindo, fogo crescendo. Em Rio das Ostras também teve incêndio. O fogo atingiu o depósito de uma loja de descartáveis. Vereador denuncia suposta funcionária fantasma da Prefeitura de Rio das Ostras. Aonde ela está lecionando, em que turma está lecionando e qual é a carga horária que ela também está lecionando. Museu Arqueológico é reinaugurado após 4 anos sem funcionar. Essas e outras notícias você assiste agora no Jornal Costa Azul. Um incêndio assustou os moradores de Casimiro de Abreu na noite da última quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas chegaram a 3 metros de altura, destruindo todo o depósito da loja. A cidade de Casimiro de Abreu amanheceu de luto. Poucos minutos após o incêndio, o sentimento de medo e tristeza ainda eram notados no olhar das pessoas. E hoje nós estamos assim, praticamente de luto, né? Porque não morreu ninguém, mas é um patrimônio de muitos anos que veio abaixo em poucos minutos. E eu vinha andando, quanto mais a gente via fumaça subindo, fogo crescendo, e a gente ficando cada vez mais apavorado e achando que fosse pegar fogo no quarteirão inteiro. Mas graças a Deus os bombeiros chegaram rápido e fizeram o trabalho dele, um trabalho bonito que estão até agora aí, entendeu? E não deixou pegar fogo nos outros mercados que tem em volta, as outras casas que existem aqui. Graças a Deus eles conseguiram chegar em tempo. Exatamente 1 da manhã, estamos aqui em frente ao PJ Center, a loja do PJ Center, o bairro Centro, está todo sem luz, e agora nós vamos conversar com um dos moradores que estavam aqui no momento do incêndio, né? Como é seu nome? Gabriela. Gabriela, como é que foi o primeiro momento? Foi impressionante, parecia que ia pegar fogo assim na frente de Casimiro todinho, foi muito ruim mesmo. Eu tinha acabado de passar e eu vi um estrondo, achei que era tiroteio. Mas depois a gente fui ver, um monte de gente correndo, falando que estava pegando fogo, né, um galpão do PJ. E aí, depois? Depois a gente fomos ajudar algumas pessoas, tinha pessoas passando mal, né, que queriam entrar dentro das lojas para tirar, da Rafa, da Alexandre. Aí a gente fomos tirar muita coisa. Depois fui no salão e tirei, do salão da Kátia, e tiramos todo o material. Aí depois o bombeiro foi e falou que não precisava tirar mais, porque tinha amenizado um pouco o fogo. Nós estamos no culto. Estava acontecendo o nosso culto quando nós percebemos uma explosão ali. Tinham muitos carros parados ali naquela rua. O pessoal correu para tirar os carros e foi fração de segundos, muito violento mesmo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta de 9h20 no depósito da empresa e rapidamente atingiu parte da loja. Ainda de acordo com os bombeiros, nenhuma loja próxima foi atingida pelas chamas. 3 horas após o início do incêndio, os bombeiros ainda trabalham para conter as chamas. O trabalho contou com o reforço dos corpos de bombeiros de Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio e Silva Jardim, além da Defesa Civil do município. No início havia grande quantidade de chamas, principalmente no depósito da loja que tem aos fundos. Onde é um depósito de material que nós ainda não conseguimos identificar o conteúdo total que tinha nesse depósito. O incêndio foi à noite, então a chegada do socorro havia um incêndio de grandes proporções. Houve um bom trabalho das equipes, que contou também com a participação da Defesa Civil, de diversos órgãos, carros-pipas. Tivemos aqui a facilidade de ter um hidrante com carga, então a equipe deu o primeiro combate, conseguiu conter as chamas e evitar que essas chamas se propagassem para os ambientes vizinhos, principalmente a loja, que tem muito material combustível. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas após o trabalho dos bombeiros, uma perícia será realizada no local. Ninguém ficou ferido. Em nota, a Prefeitura de Casimiro de Abreu lamentou o incêndio. Segundo o município, a loja colabora significativamente com o desenvolvimento econômico da cidade, pois gera mais de 600 empregos diretos, e manifestou solidariedade aos proprietários e às famílias de cada um dos trabalhadores do estabelecimento. A Prefeitura ainda ressaltou que disponibilizou equipes da Defesa Civil das Secretarias de Agricultura e Pesca e Obras para atuarem junto com o Corpo de Bombeiros. Os guardas municipais tiveram um papel fundamental para isolar a área e evitar que as mercadorias fossem saqueadas.
Um outro depósito em uma loja de materiais descartáveis também pegou fogo no início desta semana em Rio das Ostras. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, cerca de 80 mil litros de água foram usados para conter as chamas. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais nos primeiros minutos do incêndio. Uma nuvem de fumaça que vinha do bairro Nova Esperança tomava o céu, deixando muita gente preocupada. Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado. O incêndio aconteceu em um depósito de descartáveis. O fogo destruiu todo o local. Um enorme prejuízo para o dono do estabelecimento, que, abalado, não quis gravar entrevista. Ninguém ficou ferido. Minutos de muito pânico e desespero que este morador não vai esquecer nem tão cedo. Sentimos cheiro de fio queimado, aí na sequência saiu uma fumaça, primeiro estouro, depois vi que foi um incêndio. Chamamos o Corpo de Bombeiros, chamamos o 93. Na parte de trás a gente teve que estourar o portão, retirar 2 viaturas que estavam aqui da loja do estabelecimento. E logo em seguida também a população chegou para ajudar também, o Corpo de Bombeiros logo em seguida. Após 1 hora de trabalho intenso, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Cerca de 80 litros de água foram utilizados para conter as chamas. Agora está sendo feito rescaldo, para não deixar nenhuma centelha, nada desse, revirando tudo, para que venha realmente extinguir todo o incêndio. Então propagou muito rápido devido ao material que é muito combustível. Já tem uma causa? Não, ainda não. O trânsito na rodovia Amaral Peixoto ficou lento, mas não precisou ser interrompido. A polícia aguarda o resultado da perícia que será realizada após o trabalho de rescaldo, para saber a causa do incêndio. Não é o primeiro caso de incêndios de grandes proporções na cidade. Em novembro de 2014, o fogo atingiu um mercado no bairro Âncora. Parte do estabelecimento quase desabou. Grande prejuízo também para a loja de roupas Aquanews, que na época ficava no centro de Rio das Ostras. O fato ocorreu em setembro de 2010. A loja foi completamente destruída pelo fogo. A grande dificuldade na época é que a cidade não tinha corpo de bombeiros e recebia auxílio do batalhão de Macaé. Na ocorrência, foram usados carros-pipas particulares. Para ter um tratamento regular e manter as taxas de açúcar no limite ideal, diabéticos precisam de fitas que medem a glicemia. Porém, isso não tem sido possível para muitos pacientes que dependem da rede pública de saúde de Rio das Ostras. Como é o caso de Dona Maria de Socorro, a moradora conta que para adquirir as fitas muitas vezes deixa de comprar comida. O repórter Adriano Pereira e o cinegrafista Rafael da Silva acompanharam o caso. Estou passando fome. Eu estou passando fome. Tem dia que eu passo o dia que eu não tenho o que comer, porque o dinheirinho que eu pego é para juntar para medir, para comprar fita para medir. Esta é a situação de Dona Maria do Socorro. A dona de casa reclama da falta de fitas para medir a glicemia. O material está em falta na farmácia popular de Rio das Ostras há cerca de 2 meses. Socorro possui diabetes do tipo 2. Por mês, chega a usar 4 caixas de fitas. Cada uma custa de R$ 80 a R$ 90. Mas os medicamentos que a paciente precisa usar, por mês, ela chega a gastar mais de R$ 600. O valor ultrapassa sua renda mensal de R$ 500. O assunto é delicado. Quem enfrenta problemas com diabetes aqui em Rio das Ostras, a situação é bem complicada. Com a falta da fita aqui na farmácia popular, muitas vezes a opção é comprar o material. Até pedir na rua, eu já pedi ajuda na rua para me comprar fita, porque eu não tenho condições de comprar. A fita é fundamental no tratamento para a pessoa que tem diabetes. Com ela, é feito o controle da glicemia do paciente, através deste aparelho chamado glicosímetro. Outra Maria que enfrenta o mesmo problema é Maria José. Na sala da sua casa, a aposentada conta quantas fitas a prefeitura disponibiliza. Nenhuma. Eu tenho que comprar, morrer no dinheiro, deixar de comprar o que é bom para mim comer, legume que o médico passou, fruta, não compro, porque tem que comprar o remédio. Na eleição, ele prometeu, você prometeu, Sabino, você prometeu que o remédio ia chegar na casa, você prometeu tanta coisa, apertou a mão de tanta gente andando pela rua. E cadê? E cadê o dinheiro dos impostos? Cadê? Agora a população tem que pagar por isso? Ah, pelo escândalo da Petrobras, pelos royalties, o que a gente tem a ver com isso? Porque se não pagar os impostos, gera um monte de coisas. Pode perder até o imóvel, não é isso?
Então, cadê o direito da população? Em nota, a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras informa que já está em andamento o processo de compra das fitas. Em breve, o estoque deve ser regularizado. Nós retornamos o contato para a Prefeitura e pedimos um prazo para informar a população. A assessoria de imprensa nos informou que a Secretaria está se empenhando para que seja solucionada a questão o mais rápido possível, mas nenhuma data foi passada. A gente está pedindo socorro, pelo amor de Deus, olha para o povo de Rio das Ostras, olha para o povo do Âncora. É um povo carente que precisa da sua ajuda, porque nas próximas eleições a gente está aqui para apoiar, não é? Como sempre foi. Então, porque a gente que elegeu o Senhor, não foi? Então acorda, vamos botar essa cidade para frente. E veja a seguir, vereador denuncia suposta funcionária fantasma da Prefeitura de Rio das Ostras. A Agenda Cultural apresenta o projeto Fancine, com o filme O Garoto de Chaplin. Meu nome é Gabriel Silva e eu curto a Costa Azul TV. Vestibular 2015 Senec. Orgulho de ser Senec. Orgulho da nossa região. Cursos: Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil e Engenharia de Produção. Inscrições abertas. www.vestibular.senec.br 22 2764 2988. Vestibular 2015 Senec Rio das Ostras. Conheça os combos da Sumicity. Navegue em altíssima velocidade com a estabilidade que só a fibra ótica oferece. Faça ligações com até 60% de economia. Tenha a melhor programação em sua TV. São mais de 150 canais, sendo 60 em HD. Grave ou pause seu programa favorito. Contrate já o seu combo. Sumicity, a sua família merece o melhor. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Eu sou o prefeito Antônio Marcos de Casimiro de Abreu e eu curto o Costa Azul TV. Foi entregue ao presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras um requerimento solicitando informações sobre uma funcionária da Prefeitura de Rio das Ostras que foi contratada para assumir o cargo de professora. Leila Cristina, que também é vereadora de Cambuci, é suspeita de ser professora fantasma. A vereadora foi nomeada no dia 30 de janeiro de 2015 para ocupar o cargo de professora, como consta na publicação da edição 724 do Diário Oficial da cidade. Mas Leila Cristina Velasco Pinheiro Barcelos, de 45 anos, também é vereadora da cidade de Cambuci, município de quase 15 mil habitantes, localizado na região noroeste do Rio. Nesta imagem, mostra uma obra realizada em Cambuci, a pedido da vereadora. Na última terça-feira, 30 de junho, durante uma sessão no plenário da Câmara de Vereadores de Rio das Ostras, o vereador Delcimar Toledo, do PT, entregou um requerimento ao presidente da Câmara de Vereadores, Nini. No documento, constam provas que a vereadora está exercendo o cargo de professora na rede pública de ensino de Rio das Ostras. Através do requerimento, o vereador quer saber em que escola Leila trabalha, qual é a turma e horário que a vereadora exerce suas atividades. Acho muito estranho, ou muitas coincidências, já que a vereadora é do mesmo partido do prefeito, ela fez campanha na época que o prefeito era candidato a deputado e atualmente, como essa prática já vem sendo feita, já descobrimos também outros funcionários fantasma, como a indicação do Tribunal de Contas do Estado, um funcionário fantasma que era subsecretário de transporte, que também a pedido de amigos do prefeito estavam prestando esse tipo de serviço. Então, nós não queremos acusar a vereadora sem provas. Nós estamos pedindo ao prefeito que nos dê essas respostas. Aonde ela está lecionando,
em que turma está lecionando e qual é a carga horária que ela também está lecionando. Esse foi o nosso requerimento e aí está dando essa repercussão toda. Mas nós, volto a frisar, não estamos acusando ninguém, nós estamos pedindo resposta ao prefeito. Mas, infelizmente, de vários requerimentos que nós pedimos, até hoje o prefeito não respondeu nenhum. Espero que esse seja o primeiro que ele nos responda. De acordo com o artigo 38 da Constituição da República Federativa do Brasil, o vereador pode conter 2 ocupações, desde que haja compatibilidade entre as 2 funções. Então, eu acredito que através das redes sociais e a Câmara vai encaminhar para ele esse requerimento, aí cabe ao prefeito a decisão de responder ou não. Mas nós vamos investigar a fundo, depois que essas respostas vierem, se a servidor está prestando serviço ao nosso município. Nós entramos em contato com a Câmara de Vereadores de Cambuci para conversar com Leila, mas até o fechamento da reportagem não fomos respondidos. Entramos em contato também com a Prefeitura de Rio das Ostras, mas o município também não se pronunciou até o momento. Um dos poderes e deveres que nós temos é de fiscalizar o ato do Executivo. Então, nós, além de cuidarmos do dinheiro da população, para que esse dinheiro não seja jogado pelo ralo, já que a nossa saúde está precária, a educação precária, então a gente tenta fazer o que nós devemos e da melhor maneira possível. Em nota, a Secretaria de Educação de Rio das Ostras informou que a professora Leila foi classificada no processo seletivo de contratação temporária realizado em junho de 2014, sendo chamada a tomar posse em janeiro de 2015. Desde fevereiro, trabalhava na Casa de Educação. Informou também que no ato da contratação, a Secretaria solicita uma declaração do professor de que não ocupa outro cargo incompatível com a carga horária da Prefeitura e que a professora deu entrada com pedido de rescisão de contrato na última terça-feira. O Balcão de Empregos de Rio das Ostras abriu no início desta semana mais de 200 oportunidades. É o que você confere na coluna Emprego desta semana. 2 vagas para cabista, 2 vagas para caldeireiro, 7 vagas para consultor de vendas, 5 vagas para consultor Natura, 1 vaga para manicure, 3 vagas para professor do 1º ao 5º ano, 1 vaga para professor de artes e 5 vagas para professor de inglês. Os interessados devem comparecer no Centro de Cidadania, que fica na Rua das Casuarinas, número 595, no bairro Âncora. O horário de atendimento é de 8 horas às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. O telefone para contato, 2771-6413. Em Casimiro de Abreu, a Prefeitura ofereceu oportunidade para quem procurava vaga de empregos para motorista. No último dia 26, dezenas de motoristas participaram do processo seletivo promovido pela Secretaria de Trabalho e Renda. Eles disputaram 5 vagas para a função de motorista em uma empresa. O salário oferecido era de R$ 1.587,50. Você que também busca emprego em Casimiro de Abreu, procure a Secretaria de Trabalho e Renda, que fica no município. O setor oferece diversas oportunidades para você. Confira agora a previsão do tempo para Rio das Ostras e Barra de São João. Sol entre nuvens, períodos nublados em Rio das Ostras. No domingo, a máxima é de 20 e a mínima é de 17 graus. Em Barra de São João, o tempo deve mudar no domingo. Pode ocorrer pancadas de chuvas durante o dia. A mínima é de 17 e a máxima não passa de 22. E veja a seguir. A Agenda Cultural apresenta o projeto Fanzine com o filme O Garoto de Chaplin. Museu Arqueológico é reinaugurado após 4 anos sem funcionar. Meu nome é Cosme dos Santos, eu sou ator e sou presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura. Eu queria dizer a vocês que eu também curto a Costa Azul TV. Um beijo! Vestibular 2015 Senec. Orgulho de ser Senec. Orgulho da nossa região. Cursos: administração, biomedicina, ciências contábeis, direito, enfermagem, engenharia civil e engenharia de produção. Inscrições abertas. www.vestibular.senec.br 22 2764 2988. Vestibular 2015 Senec Rio das Ostras. Você é um cliente Prime, merece o melhor.
Precisão Prime, as últimas tendências mundiais em óculos de sol e de grau. Prada, Tiffany, Bulgari, Tommy, Carolina Herrera. As melhores marcas com os lançamentos que estão fazendo sucesso. A Precisão Prime possui um dos laboratórios mais modernos da América Latina. Seja Prime você também. Precisão Prime, um novo conceito em visão. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Conheça os combos da SumiCity. Navegue em altíssima velocidade com a estabilidade que só a fibra ótica oferece. Faça ligações com até 60% de economia. Tenha a melhor programação em sua TV. São mais de 150 canais, sendo 60 em HD. Grave ou pause seu programa favorito. Contrate já o seu combo. SumiCity, a sua família merece o melhor. Olá, meu nome é Sabino, prefeito de Rio das Ostras. Eu curto a Costa Azul TV. Na agenda cultural desta semana, o projeto Fanzine traz o filme O Garoto de Chaplin. A atração é um dos clássicos do criador de Carlitos, homenageado pelo projeto Fanzine. O filme que marca a era do cinema mudo é um dos clássicos do criador de Carlitos. O longa será exibido neste sábado, no dia 4, às 7 horas, na sala de exibições da Fundação de Rio das Ostras, no centro da cidade. A entrada é franca. O Fanzine tem o objetivo de oferecer à população de Rio das Ostras um contato maior com a história do cinema, com exibições de filmes que marcaram a evolução da sétima arte do mundo. As sessões gratuitas são uma ótima oportunidade para momentos de diversão entre família e amigos. Fábio! Comédia no cinema de Rio das Ostras com o filme Meu Passado Me Condena 2. O filme mostra o que aconteceu com Fábio Porchat e Mia, 3 anos após o casamento realizado com apenas um mês de namoro e a lua de mel cheia de surpresas em alto mar. Agora que caiu na rotina, o casal apaixonado está estressado e tem que lidar com suas diferenças, que não são poucas. O filme está em cartaz no cinema de Rio das Ostras. E para você que quer ganhar um par de ingressos para assistir essa comédia, entra no Facebook da Costa Azul TV e compartilha a imagem da promoção Cinema Costa Azul TV. Todas as terças, ingressos serão sorteados para os nossos telespectadores e internautas. Aproveite! Meu Deus, matei a minha. Após 4 anos desativado, o Museu Arqueológico Sambaqui da Tarioba passou por uma reforma. Na última terça-feira, dia 30, autoridades e estudantes estiveram na cerimônia de reinauguração de uma importante unidade histórico-cultural da região. Os sambaquianos viveram na região há cerca de 3.500 anos. Nesta maquete, instalada no museu, retrata a vida cotidiana do Sambaqui da Tarioba, uma maquete interessante com o olhar do artista plástico Roberto Sá. Parte da história de Rio das Ostras está aqui, onde são abrigadas conchas, ossadas e até um busto de um dos primeiros habitantes que viveram em Rio das Ostras. Peças importantes que ajudam a contar a história do município. O objetivo da prefeitura é preservar a história de Rio das Ostras. O museu, que é referência em todo o Brasil, foi entregue à comunidade na última terça-feira. A reinauguração contou com a presença de autoridades como a do presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, que ressaltou a importância do museu
para os moradores. Eu acho que o museu ele é um patrimônio de todo município, de todo estado, aonde ele esteja instalado, né? Aqui tem muitos anos de história. Eu acho que um povo sem história, né, é um povo sem memória, né, um povo sem passado. Eu acho que aqui estão o passado de Rio das Ostras, ou seja, o povo que viveu aqui antes da gente foi um povo muito, mas muito antes, até mesmo dos indígenas. Então, eles cuidaram, eles preservaram esse solo para que nós pudéssemos estar aqui hoje contando essa história. Então, de suma importância hoje estar reabrindo esse museu. Durante a cerimônia de reinauguração, o prefeito Sabino, nascido em Rio das Ostras, afirmou que o terreno onde foi construído o museu também fez parte da sua infância. Eu vivi muito a minha infância nesse território, nesse espaço aqui. A casa do Bento Costa Júnior, do médico Bento Costa Júnior, e aqui um enorme pomar que invadia aí, onde tem todas essas construções aqui. Depois a família do Bento foi retalhando esse solo, esse terreno. Eu imagino o prejuízo do ponto de vista arqueológico, quanta coisa debaixo dessas estruturas, esses alicerces aqui. E eles foram retalhando e vendendo. Aqui do lado morava o irmão do Bento Costa Júnior, Braulio, aqui do lado. Então, a minha infância foi muito nesse território aqui. Na nossa inocência de criança, nós encontrávamos as conchas. A gente podia imaginar a preciosidade que estava nas nossas mãos? É óbvio que não, é lógico que não. Esse museu foi fruto de muito sonho, muito trabalho, não é? Nós, já na década de 70, tínhamos os estudos da existência de um sítio arqueológico de alguns sítios arqueológicos em Rio das Ostras, não é? E desde a década de 70 a gente alimentava o sonho de transformar esse sítio arqueológico num museu capaz de assegurar a permanência desses acervos, não é? Já em 1997 nós iniciamos um acordo com o antigo Instituto de Arqueologia do Brasil, trouxemos aqui os arqueólogos que fizeram as primeiras pesquisas e começaram então a resgatar esse acervo. Anos depois nós inauguramos em 99, nós inauguramos aqui o museu, né? Lamentavelmente esse museu acabou sendo fechado e ficando fechado por alguns anos. É um museu com um acervo muito rico, do ponto de vista de patrimônio cultural muito importante para Rio das Ostras, para o Brasil inteiro, e nós estamos hoje resgatando, entregando novamente à cidade a possibilidade da visitação, da pesquisa e do estudo aqui nesse museu. Isso enriquece mais uma vez a cultura e a história de Rio das Ostras e abre as portas para que nossos estudantes, nossos professores, moradores e visitantes venham aqui conviver um pouco com 5.000 anos de história que estão aqui preservadas, tá certo? E até, quem sabe, daqui por diante a gente consiga ampliar esse acervo, encontrar novas peças e ampliar essa história de Rio das Ostras. É um momento importante para a nossa cidade. Sabino, você falou ali no início que esse museu, esse local, ele fez parte da sua história, da sua infância, né? Queria que você contasse mais um pouco. Olha, eu sou nascido e criado aqui em Rio das Ostras, minha família é de pescadores, e exatamente aqui nos fundos, nessa terra aqui nos fundos do museu, que morava a família do meu pai, né, que eram os Sabinos, né? O meu pai também era Sabino. Eles moravam aqui nos fundos. Meus tios, alguns tios ainda moram aqui, né? Uma casinha que a gente vê logo aqui atrás, morava um falecido tio meu, o tio Didico, que era o construtor de barcos e canoas aqui da cidade. E como ele trabalhava com madeira, ele acabava construindo os barcos, as canoas e também os caixões para os sepultamentos que eram realizados aqui em Rio das Ostras. Eu passei muito tempo da minha infância no quintal aqui. Aqui morou um médico, o Dr. Bento Costa Júnior, né? Essa era uma casa de sal. Depois o Dr. Bento comprou essa casa, reformou e transformou na moradia desse médico, era um médico famoso, conceituado, foi prefeito lá em Macaé, inclusive 2 vezes, né? E aqui era um grande pomar, tinha muitas fruteiras aqui, muita manga, muito saputi, muitas frutas aqui, e nós vivíamos a nossa infância aqui, tirando as frutas do Dr. Bento Costa Júnior, né? Então passei muito tempo aqui. Então é um momento, eu e todas as crianças que eram filhos de pescadores aqui de Rio das Ostras, então é um momento de reencontro também pessoal com a história aqui da cidade.
Além da história e aí para a cultura de Rio das Ostras, é um incentivo também para o turismo local, né? Sem dúvida nenhuma. Esse é um importantíssimo equipamento turístico. E o povo que não respeita a sua história, o povo que não respeita a sua memória, não é um povo. Então esse é um momento importantíssimo aqui, que o pessoal de hotelaria, o pessoal de pousada, pode convidar os seus hóspedes, ou até mesmo aquela família que recebe um amigo, recebe um parente na sua casa, para vir visitar aqui a pré-história de Rio das Ostras. Na verdade, aqui nós temos, vamos dizer assim, a pré-história da cidade, são 5 mil anos de acervo aqui. Então aqui também acaba servindo com um bom equipamento turístico. Uma obra histórica é um museu importante para a história de Rio das Ostras. Por que ficou tanto tempo fechado, Sabino? Um erro grave, né? Um erro grave porque, lamentavelmente, muitas pessoas não têm a noção exata, não dão o valor exato à arte e à cultura, isso infelizmente. Então, administrações passadas relegaram esses aspectos culturais, deixaram isso de lado, abandonaram, não fizeram investimento suficiente, que acabou, inclusive, trazendo danos ao próprio acervo aqui do museu. Algumas peças acabaram se perdendo, peças importantes, que nós vamos agora buscar, inclusive, recuperar e resgatar essas peças, não é? Isso foi um erro de política pública, tá certo? Eu repito aqui, o administrador, o gestor, o povo que respeita a sua memória, respeita a sua história, que respeita o passado, garante seu futuro. Qual a diferença do antigo museu e esse agora, depois de reformado? Na verdade, ele foi reformado e um pouco ampliado. As instalações melhoraram, né? Tanto do ponto de vista de acessibilidade para as pessoas com deficiência, melhorou a exposição das peças, né? A exposição tá mais bem feita, está mais clara, né? Eu acho que o museu melhorou no todo, e isso ele cresceu e melhorou, isso é importante. Agora eu queria que você convidasse o pessoal que está de casa, as famílias de Rio das Ostras, os turistas, para poder virem visitar essa obra de arte aí, essa cultura, né, que faz parte da cultura da cidade de Rio das Ostras. Eu quero começar convidando os nossos professores, né? E aí eu não falo de professores da rede municipal, eu falo professores da rede municipal, da rede privada, da rede estadual, todos os professores, né? Para que venham aqui, professores, conviver com a história da cidade. Traga os seus alunos, convide as suas escolas, convide seus alunos, convidar as associações de moradores, os pastores, nossos padres, como o Padre João, que trabalha aqui conosco, né? Convidar o povo geral de Rio das Ostras para vir aqui. Não é qualquer cidade que pode dizer que tem registrado pelo menos 5 mil anos da nossa história. Eu conversava aqui agora um pouco com nossos arqueólogos, eles diziam para mim que estão começando novas pesquisas no nosso sítio arqueológico que podem nos trazer histórias com mais tempo do que os 5 mil anos. Quem sabe daqui a pouco a gente avance um pouco mais no passado, né? Então, venha aqui, é muito importante que você conheça esse acervo, que você tenha convivência com essa história. É muito bonito, venha nos visitar. O Jornal Costa Azul fica por aqui. Mais informações você já sabe. Acesse o site www.costaazultv.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece na sua cidade. Até a próxima edição.